Olá, muito boa noite para você. Mulher encontra a carteira com R$3 mil e devolve o dinheiro ao dono em Patos de Minas. Motivação de preocupação. Defesa Civil monitora pedra que deslocou em barranco na Avenida Fátima Porto. Operações da PRF e Polícia Militar fiscalizam o aumento no fluxo de veículos nas rodovias neste fim de ano. Rateio do Fundeb. Profissionais da educação recebem valor extra em janeiro. Vigilância em Saúde registra caso de raiva em bovino na região de Moreiras, em Patos de Minas. Ceia mais cara. Produtos comercializados na SEAS estão com custo maior neste fim de ano. A gente mostra mais um pedido de socorro de família em Patos de Minas. Hebominas adota método que reduz a transmissão de doenças nas transfusões. Painel diz que Patos de Minas não registrou novos casos da Covid nas últimas 24 horas. Dados de ocupações em leitos de UTIs voltam a ficar zerados. Polícia Civil elucida caso de homem encontrado morto em casa de apoio. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora. Muita gente pega estrada nesta reta final de ano para os festejos natalinos e de Ano Novo. A atenção precisa ser redobrada devido ao grande fluxo, ainda mais com o tempo chuvoso, né? A Polícia Militar Rodoviária e a PRF realizam operações para fiscalizar e orientar o tráfego nos pontos mais críticos das rodovias. Como de costume, os principais destinos fora do estado são Rio de Janeiro e São Paulo nesta época de fim de ano. Na rodoviária de Patos de Minas, já é possível observar o fluxo mais intenso de passageiros que vão viajar para passar o Natal fora de casa ou que chegam à cidade para visitar familiares. Aumentando em relação ao ano passado, praticamente foi zero, né, devido à pandemia. Esse aumento comparado a 2019 já está chegando em torno de 75% a 80% dos embarques e desembarques no terminal rodoviário. Os destinos mantêm-se para quem está viajando para fora. Podemos citar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E o interessante para a nossa cidade é que, para o Natal, o fluxo de chegada continua bem maior ainda. Já no Réveillon se inverte, né? E o que eu falei aqui das cidades de destino são essas que mais citadas, né? Mas a movimentação não se limita a veículos pesados como os ônibus. Há também aqueles que vão viajar de carro. Por isso, as operações policiais para a época também se iniciam. A Polícia Militar Rodoviária inicia à meia-noite de sexta-feira a Operação Natalina, que vai até o dia 27 com reforço do policiamento e equipes em pontos estratégicos das principais rodovias mineiras. O nosso efetivo, não só da Polícia Militar Rodoviária, mas de toda a Polícia Militar, estará empenhado maciço na Operação Natalina, visando dar segurança para a população mineira, né? Por exemplo, férias, não haverá nenhum policial de férias, todo o empenho, todo o pessoal que já é reduzido, que trabalha na administração, trabalhará também na rua, visando fornecer essa segurança para o cidadão. A Polícia Rodoviária Federal também realiza a Operação Rodovida, que consiste no mesmo objetivo: prevenir acidentes e melhorar o fluxo do trânsito nessa época do ano. Polícia Rodoviária Federal está com aquela grande operação Rodovida 2021-22 em andamento, que se iniciou na metade do mês de dezembro agora e vai até depois do Carnaval, mas pela proximidade do Natal e de certas datas específicas, né, a gente reforça o policiamento dentro da operação. Como o Natal e o Ano Novo caem numa sexta-feira e sábado, é esperado esse fluxo mais intenso nas rodovias. Consequentemente, existem aqueles que fazem uso de bebidas alcoólicas junto à direção. Esta é a principal preocupação das instituições de segurança pública. Por isso, a orientação é evitar misturar álcool com direção, bem como atenção e cautela no trânsito.
Em razão disso, estaremos com essa fiscalização voltada para coibir essa prática que é a pessoa ingerir bebida alcoólica e assumir o volante. A gente lembra que além da infração administrativa com multa de quase R$2.000, há também o crime. A pessoa será encaminhada para a Polícia Civil, vai ter o carro apreendido, depois ela vai ter que pagar pela liberação do veículo, vai ter que pagar uma fiança se quiser responder o processo em liberdade. É uma opção também responder o processo preso, né? A gente imagina que ninguém queira isso, todos esses transtornos. E além, né, de evitar que a pessoa beba e assuma a direção do veículo, nós gostaríamos também que os motoristas que fossem pegar a estrada se lembrassem de desligar o telefone celular, colocá-lo no modo avião pelo menos, não mexer no telefone, porque nós estamos tendo aí uma grande quantidade de acidentes. A gente pede aos usuários da via que redobrem a atenção, evitem fazer ingestão de bebida alcoólica e em seguida assumir a direção de veículos. Também evitar coisas arriscadas no trânsito, como por exemplo, ultrapassar em local proibido ou forçar a ultrapassagem. Muitos dos motoristas que a gente aborda, que a gente flagra ultrapassando em local proibido, quando ele é abordado, ele tem a justificativa de que eu observei e não vinha ninguém do outro lado, né? O engenheiro que colocou aquela proibição de ultrapassar naquele local, ele tem conhecimento técnico, tem suas razões para tal. É preciso ficar muito atento, né, nesses deslocamentos aí. Após uma telespectadora encaminhar vídeos ao jornalismo da NTV mostrando a preocupação com o deslocamento de uma pedra em um morro nas proximidades da Avenida Fátima Porto, nós entramos em contato com a Defesa Civil, que disse que vem monitorando a situação. Conforme apontado por uma telespectadora, em um trecho às margens da Avenida Fátima Porto, próximo à entrada pela avenida que dá acesso ao bairro Jardim Califórnia, há uma pedra em deslocamento para a via. A preocupação é que com os períodos chuvosos, a pedra ceda e cause acidentes na via. Questionado se há monitoramento no local, o coordenador da Defesa Civil esclarece que acompanha essa movimentação diariamente. A partir do momento que nós tomamos conhecimento que havia uma movimentação de solo aqui neste local, nós passamos a fazer monitoramento diariamente. E também, dependendo das condições climáticas, esse monitoramento muda. Se chove mais, a gente monitora várias vezes ao dia, para ver se esse bloco que começou a deslocar, ele estará aumentando ou não. Então, desta forma, em tese, garantimos a segurança das pessoas que passam aqui na avenida. Os riscos de desabamento são justificados principalmente pelo tipo de solo, que dificulta a absorção da água e causa rompimentos na estrutura. A Secretaria de Planejamento e de Obras já está ciente da situação e deve realizar um estudo para a remoção da rocha, bem como avaliar a necessidade de outras medidas de segurança. De acordo com as informações nos passadas por um geólogo, esse solo aqui ele tem dificuldade em absorver a chuva. E a chuva que cai, ele entra entre as placas, que é um terreno tipo argiloso, e provoca o deslocamento dessa placa e com isso a movimentação dessas placas em direção à pista. A colaboração da população, tanto com uma direção mais cautelosa ao passar pelo trecho da via, quanto de comunicar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros sempre que presenciar situações de risco é de suma importância. Esse comprometimento da sociedade para com esse processo de prevenção e preservação, isso faz com que a nossa cidade possa ser melhor. O Corpo de Bombeiro é o parceiro, digamos assim, o número 1, né, da Defesa Civil nessas demandas das mudanças climáticas, da prevenção do risco do desastre, até porque a sociedade, quando ocorre um desastre, o primeiro a ser acionado é o Corpo de Bombeiro. Então, também qualquer anormalidade pode estar acionando o Corpo de Bombeiro através do telefone 193 e este, por sua vez, irá ao local fazendo aquela identificação e havendo a necessidade de empenhar a Defesa Civil, eles o fará imediatamente. E nós iremos comparecer ao local para juntos, né, dar uma solução
aquele desastre que está ocorrendo. 2 homens foram detidos nesta tarde no Mercado Municipal de Patos de Minas após incomodar clientes de um bar e iniciarem uma briga entre eles. Os 2 homens de 40 e 48 anos foram presos depois que a polícia foi acionada para contê-los dentro do mercado municipal. De acordo com o boletim, eles são moradores de rua que ficam diariamente nas imediações consumindo bebida alcoólica. Nesta tarde, eles importunaram clientes de um bar e depois iniciaram uma briga entre si. Cada um dos envolvidos armou-se com pedaços de madeira. A dupla, que já é conhecida da Polícia Militar, foi levada para a delegacia e posteriormente liberada. A seguir, rateio do Fundeb. Profissionais de educação recebem valor extra em janeiro. E médico lança livro sobre o Museu da Medicina de Patos de Minas. O médico Giovanni Roncalli lançou um livro que fala sobre o Museu da Medicina de Patos de Minas. A obra será doada a instituições de ensino do município. Depois de 2 anos com as atividades interrompidas, o Museu da Medicina foi reaberto e contou com o lançamento do livro O Museu da Medicina de Patos de Minas, escrito principalmente pelo médico Giovanni. O evento foi realizado na Associação Médica da cidade. O texto é nosso, do professor Oliveira Melo e da dona Risoleta Maciel Brandão, in memoriam, que ela colaborou com um artigo ainda no passado, durante os nossos trabalhos em relação à história da medicina patense. É a história da medicina em Patos de Minas, na região, e a história do Museu da Medicina de Patos de Minas. Nara contribuiu com a narrativa do livro e revela a importância da história, bem como a existência do museu em Patos de Minas. Nós estamos finalizando um trabalho que vem durando 2 anos. Esse trabalho só foi possível porque nós conseguimos captar recursos através da Lei de Incentivo à Cultura. E com esses recursos, nós conseguimos reorganizar todo o nosso acervo, né? Catalogando, limpando, e agora nós voltamos a colocar o acervo do museu à disposição do público. Nós somos uma das mais antigas associações médicas do estado. Daqui uns dias nós vamos comemorar 70 anos. Então, esse livro, ele veio para registrar tudo isso. O livro consiste em contar a história da medicina do município e será doado a instituições de ensino. No entanto, o livro pode ser adquirido no Museu da Medicina, localizado no Centro Universitário de Patos de Minas. O Museu da Medicina já existe desde 2010. Ele pretende preservar a memória médica de Patos de Minas e da nossa região. Durante alguns anos ele ficou fechado, em decorrência da reorganização que foi necessária depois que nós conseguimos um projeto de lei de incentivo à cultura para a reestruturação do museu e da transferência do museu para as dependências do Centro Universitário de Patos de Minas, o Unipam, onde ele está funcionando no bloco M. O livro vai ser doado para as instituições escolares, faculdades, para estar à disposição nessas bibliotecas para pesquisa, e na sede da Associação Médica também pode ser conseguido com o valor de R$50. Em coletiva esta manhã, a Secretaria Estadual de Educação e a CEPLAG anunciaram o rateio dos recursos do Fundeb aos profissionais de educação no estado de Minas. A secretária Júlia Santana fez um balanço dos investimentos em educação e destacou o empenho dos servidores durante a pandemia. Serão R$534 milhões distribuídos para todos os 226 mil cargos das escolas estaduais. A divisão terá como um dos principais critérios a valorização e o reconhecimento dos profissionais das escolas que conquistaram o Prêmio Escola Transformação. Para todos os profissionais de escolas da nossa rede, receberão quase o dobro, 93% de um vencimento mensal. Aquelas escolas com o Prêmio Escola Transformação chegarão a quase o triplo, receberão esse de investimento. Então, é muito importante que a gente tenha esse momento, um fechamento de ano que
que a gente consiga mostrar o quão comprometido a gente é, esse governo é com a educação e, ao mesmo tempo, de forma tão responsável, né? É importante que a gente tenha tido a oportunidade de fazer essas contas, de ter a segurança de que a gente tinha o recurso, né? E fazer esse anúncio de agradecimento. O valor será pago levando-se em conta o tempo de vínculo e a carga horária dos profissionais no ano de 2021 e será integralmente depositado no dia 20 de janeiro de 2022. Então, a gente vai fazer o próximo pagamento da folha no 5º dia útil, no próximo mês, e no dia 20 de janeiro, esse valor extra, esse rateio do Fundeb vai ser quitado para esses 226 mil para essas 226 mil pessoas, no total de 534 milhões. Em instantes aqui do News, a gente mostra mais um pedido de socorro de uma família em Patos de Minas. E produtos comercializados na Ceasa estão mais caros neste fim de ano. Em meio à alta nos índices da inflação, o preço dos produtos mais consumidos nesta época do ano pesam bastante no bolso do consumidor. Na Ceasa, em Patos de Minas, a maioria dos itens analisados nesta quinta-feira apresentou aumento nos preços. No ano de 2021, houve variações na maioria dos produtos vendidos na Ceasa quando comparados ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, a laranja, que estava a R$ 37,00 em 2020, passou para R$ 40,00, na tabela de 21 de dezembro deste ano. O abacaxi, que estava a R$ 3,00 a unidade no ano passado, está a R$ 5,00 neste. A banana maçã estava a R$ 100,00 e agora está a R$ 120. Já o tomate manteve o mesmo preço no comparativo 2020 e 2021, vendido a R$ 120,00. De acordo com a diretora de Agricultura, essas variações estão ligadas principalmente à procura pelo produto e à época de safra. Realmente, em qualquer época, o que influencia é a questão da lei da oferta e da procura. E também a questão da produtividade, né? Quando é época de safra de algum produto, normalmente a gente tem esse produto em abundância, a tendência é o preço cair. E a questão da oferta e procura também. Nessa época do ano, a gente tem uma grande procura, principalmente por frutas, né? Aumentando-se a procura, normalmente aumenta o preço. O que vai variar, principalmente nessa época, é a questão da safra. Hoje, por exemplo, nós estamos em plena safra de pêssego, ameixa, nectarina. Então, esses produtos já tiveram uma queda de preço. Em relação a um mês, já caiu mais de 50%, por causa do aumento da produtividade. Apesar de estarmos em plena época de aumento da procura desses produtos. Em anos anteriores, as folhosas tendiam a cair as vendas, devido ao período chuvoso. Entretanto, para este ano, a produção foi boa para muitos produtores. A contrapartida é a variação de preço, devido à alta nos valores dos insumos. A produtividade está boa, porque o que prejudica é a questão de chuvas muito fortes, o que não tivemos nesse ano. Então, a produtividade está boa. O que acontece é que os insumos tiveram uma alta muito grande, porque os insumos são cotados em dólar. Então, como o dólar está em alta, o insumo está em alta e o preço de venda desses produtos não acompanha. Wellington Carlos, produtor rural, explica que nesse período há um aumento na venda de frutas por causa do período natalino. Consequentemente, a de verduras cai. Quanto ao preço, pela época de entre-safra, o aumento nos valores é inevitável. Mexo mais aqui são os legumes, né? Raiz, né? Então, nesse final de ano, é um entre-safra. Agora a gente começa a colher, a gente fala os inhame, cará novo, batata doce nova. O que serão? Que seria isso? Seria entre safra. O pessoal que está colhendo agora é o pessoal que tem bastante água, é o pessoal que é irrigado. Então é uma tendência de ser muito caro. Então as vendas caem pelo custo que fica bem maior, sabe? Então é bom e não é, porque abaixa a quantidade e aumenta o valor do preço. Então se torna bem bom.
Agora a gente mostra o pedido de ajuda de uma família de Patos de Minas. A situação é dramática, uma vez que o que ganham não tem sido suficiente nem para o básico. A Silene e 3 filhos de 8, 9 e 23 anos moram com a mãe e a irmã nesta casa no bairro Alto da Serra. Para tentar desapertar a vida, ela começou a construir nos fundos. As paredes foram erguidas, mas agora precisa de ajuda para terminar a obra e móveis para poder se mudar. Precisa de material como cimento, areia, tijolo, assim, mais talvez levantar, né? Porque aí mais assim a teia também eu preciso. Aí material para o banheiro, né? Também levantar o banheiro também. E a mobília também, que é os móveis, né? Também para os meninos, assinar da cozinha, do quarto, de tudo. A Silene e um dos filhos de 23 anos estão desempregados. A mulher sonha em começar 2022 com oportunidades de trabalho para eles e uma rotina nova. Com emprego de preferência fixo, né? Que nós pega é bico. Aí ele pega, às vezes para limpar um terreiro, às vezes para fazer assim alguma limpeza por fora também, que tem gente que gosta que tirar a grama, né? Limpar, né? Também, limpar o lixo. Entendeu? Aí ele faz também, entendeu? Aí ele tá querendo supermercado, assim, eu assim, na área de limpeza, sabe? Eu limpo, faxino também. Aí assim, atendente também, porque a gente fica sem emprego, é muito ruim. A dona Geralda, mãe da Silene, reclama que a situação está muito difícil. Com uma renda pequena para manter a casa com 6 pessoas, ela também pede ajuda. Muitos móveis estão quebrados. Esta janela está fechada por tábuas de madeira. O portão não oferece segurança e também faltam alimentos. Está muito difícil porque eu tenho um fogão ali, a gente incende ele pega fogo lá atrás, né? Ele tá muito ruim. E o armário está tudo quebrado, sabe? Ele está muito quebrado, não tem nada. E as coisas de comer também, acabou tudo também. Não tem as coisas de comer, está faltando as coisas de comer dentro de casa. E eu estou precisando de arrumar esse negócio aqui também, esse concreto aí, concretar. E acabar de fazer a casa dela aí, precisando da cesta básica, que é aqui muita gente, né? E tá precisando, tá faltando tudo aqui. Dona Geralda também sonha em reencontrar os irmãos e pede para que quem tenha informações sobre eles faça contato com ela. Ajudar a trazer meus irmãos, sabe? E que ele sumiu, ele nem cá não vem. Eu fico preocupado, não sei o que está acontecendo com isso. Um mora em Naí, outro mora em Goiás, e outro mora em Mato Grosso, outro em Berlândia. E eu queria que eles trazessem assim, procurar isso para eles também. Quem puder ajudar, pode ligar para a Silene no número 99106-8314. O endereço é Rua 9, 140, no bairro Alto da Serra. A gente, depois de intervalo, tem a análise da notícia. A gente mostra que o Hemominas adota método que reduz a transmissão de doenças nas transfusões. O painel Covid diz que não foram registrados novos casos nas últimas 24 horas. Dados de ocupações em leitos de UTIs voltam a ficar zerados. A Hemominas apresentou hoje um novo método que reduz a transmissão de doenças via transfusão de sangue. É a técnica de inativação de patógenos que vai tornar o procedimento mais seguro. A técnica evita que quem recebe sangue possa adquirir doenças como dengue, zika, chikungunya e citomegalovírus, além de outras doenças bacterianas. Temos que ter orgulho de conseguirmos garantir mais segurança na transfusão, que a gente fala em pacientes especialmente que são transplantados e que fazem quimioterapia, que eles, qualquer patógeno pode gerar uma doença grave até óbito. A Fundação Hemominas também aguarda uma autorização da Anvisa para que cada bolsa possa ter um prazo maior de vida útil. Atualmente, o estoque de plaquetas precisa ser usado em 5 dias e a ideia é aumentar para 7. Existe esse potencial uso para 7 dias, por quê? Como você inativa as bactérias,
não tem risco de contaminação bacteriana, porque a bactéria não vai crescer dentro desse produto, mesmo estando numa temperatura ambiente. Mas para que esse trabalho inovador no país seja válido, é fundamental que cada um faça a sua parte. Doe sangue. A gente continua tendo necessidade dos grupos O positivo, A positivo e todos os demais negativos. Então a gente pede às pessoas para agendar a sua doação, porque tudo isso a gente só consegue fazer com o sangue da pessoa que doa. Além de explicar a técnica de inativação de patógenos, a coletiva aqui no Hemominas também tratou de 2 assuntos importantes para os mineiros: a gripe e também a Covid-19. Neste momento de possíveis novos surtos, é importante manter todos os cuidados nas festas de fim de ano. Nós não estamos em surto, mas o que importa é que as internações e óbitos vinculados ao número de infectados não está diferente do histórico. Não está tendo mais pessoas graves ou mais óbitos pela gripe. O que a gente está vendo é que algo que é esperado em fevereiro e março está acontecendo agora em dezembro. Fábio Baquerete também falou da pandemia em Minas Gerais. Ele pediu para que a população evite aglomerações e que procure se vacinar caso tenha alguma dose atrasada. O estado recebeu um grande quantitativo de imunizantes e há o pedido para que algumas remessas de Pfizer não sejam enviadas enquanto houver um grande estoque na rede de frio. Nós temos só na rede de frio, nos ultra freezers que nós temos, mais de 1.300.000 doses de vacinas. E ali ela dura 6 meses, a gente tem essa garantia de validade. Mas depois que você descongela, ela dura só 30 dias. Então a gente reduziu para 4 meses o intervalo, antes mesmo do governo federal, lançamos novas campanhas e nós estamos junto ao Ministério Público exigindo que o município faça busca ativa de cada um na sua casa, para que a gente não perca a vacina de jeito nenhum. É hora da nossa análise da notícia, comigo Viviane Silva. Boa noite, Viviane. Boa noite, Daí. Importantíssimo isso, porque a gente tem aí um momento porque o legado da pandemia ele fica, né? Apesar de tudo de ruim que a pandemia trouxe, tem toda uma estruturação que acabou sendo obrigatória de ser realizada. E quando você vê a Fundação Hemominas se mobilizando para que essas transfusões sejam mais seguras possíveis, tudo isso representa muito em meio ao caos que a gente já vivenciou da saúde e a incerteza com relação a tudo, né, relacionado ao SUS. A gente viveu um período de novidade, né? Uma novidade ruim, é claro, mas foi uma novidade que trouxe para a nossa rotina muitas coisas novas, né? Hábitos novos, aquilo que a gente deve seguir. E isso vai passar a fazer parte da nossa vida, né? E é importante que os cuidados se mantenham. E é claro que quando a gente fala de doação, a gente quer que aquela doação que nós fazemos no Hemocentro, ela seja muito bem usada, né? Cada hemocomponente ele deve ter um direcionamento bom. A gente não espera que esse hemocomponente venha causar uma doença, né, Odair? É verdade. E é por isso é importante ficar atento a todas essas restrições, todas as indicações que o Hemominas passa. A gente viu na reportagem a questão da importância das vacinas, dos casos de gripe que vem aumentando, né, nessa época em que não seria comum. E com certeza isso está acontecendo porque baixaram a guarda ou não tomaram a vacina contra a gripe. E a gente viu essa realidade aqui em Patos de Minas também. Eu pessoalmente fiz algumas matérias em relação a isso, observando que a vacinação infantil, ela não tem alcançado a cobertura mínima, né, necessária. A vacinação contra a gripe, enfim, isso tudo são coisas da nossa responsabilidade, o que a gente deve fazer para que a gente não tenha os casos de Covid, para que a gente não tenha nenhum empecilho aí no momento de fazer uma doação de sangue, que também tem alguma coisa a ver com a relação do tempo da vacina, claro, né? Tudo isso é importante. A gente vai seguir aqui, Viviane, inclusive, e mostrar o material que você fez hoje. O combate à dengue tem sido intensificado em Patos de Minas após a constatação de aumento nos focos do mosquito Aedes aegypti. Em plena pandemia de Covid-19, os números de casos de dengue se mantiveram em níveis pouco preocupantes. De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, este ano foram notificados 364 casos e apenas 82 deles foram positivos. Uma redução relevante em relação a 2020, quando foram confirmados 781 casos. Mesmo assim, o momento não é de tranquilidade.
é que o levantamento feito pela secretaria aponta aumento expressivo na quantidade de vetores. Relativamente tranquilos, porque com relação ao número de casos notificados para dengue. Porque em relação à condição entomológica do município, a presença de vetores, de mosquitos alados sobrevoando, e no nosso município a população tem aumentado, porque hoje nós temos desenvolvemos desde 2018 o monitoramento por meio de ouvitrampas. O município foi distribuído em 241 pontos de monitoramento com raios de 200 metros. Essas ouvitrampas, a gente tem os dados contabilizados do número de ovos de cada uma delas a cada 15 dias e tem se mostrado, depois do período chuvoso, um aumento considerável desses ovos, dessas ovoposituras, e isso nos preocupa bastante, porque o mosquito estando presente no nosso ambiente significa risco de transmissão do vírus. Por causa do aumento na quantidade de mosquitos, houve a intensificação no trabalho de bloqueio. Para as ouvitrampas positivas, que nós analisamos a cada 15 dias, por exemplo, se a palheta que é imergida dentro do pote preto do vaso de planta, que é o nosso que a gente chama de armadilha para a fêmea do mosquito, se ela apresenta acima de 200 ovos, esse é um alerta vermelho para nós. Nós realizamos então como se fosse um caso positivo de dengue. A gente faz o bloqueio, o município possui 2 mini fumacês, que é o MGA, que é microgerador de aerossóis, de partículas de aerossol. A gente lança então, faz o bloqueio naquele quarteirão e também em todo o entorno daquele quarteirão, dos 4 lados. São 4 ciclos. E para melhorar esse bloqueio ainda, nós recebemos no último dia 15 a intensificação de um outro equipamento e uma outra ferramenta para nos auxiliar nesse combate da fêmea do mosquito e também do macho, é claro, que é o Aerosystem, que a gente faz a pulverização intradomiciliar dentro da residência, porque o mosquito também fica alojado ali. Os bloqueios que são realizados com o fumacê, ele só elimina os alados, os mosquitos que estão sobrevoando na parte fora do domicílio. Dentro do domicílio, geralmente quando o fumacê passa também, essas fêmeas se deslocam para dentro da residência, para os quartos, para todos os cômodos da casa. Então, nesse momento, a gente está intensificando esse trabalho só nesses pontos específicos de alerta vermelho para a dengue. O período crítico para a dengue começa agora e vai até o mês de março. Por isso, cada cidadão deve fazer a sua parte para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. Os vigilantes somos nós, os donos da sua moradia, da sua residência, porque independentemente do trabalho do agente, que é feito com muito afinco, nós temos uma equipe muito responsável hoje no município, que presta um serviço de boa qualidade à população. A gente precisa contar com o morador, porque o nosso ciclo de visita ele é a cada 2 meses e o ciclo do mosquito é a cada 7 dias. Viviane, medidas necessárias, até porque ninguém quer vivenciar novamente o que a gente viu lá em 2019, com uma epidemia de dengue em Patos de Minas. Muita gente, inclusive, perdeu a vida, casos, muitos casos, uma situação desesperadora, ou seja, são medidas simples por parte da população que podem resolver a situação ou ajudar, e também medidas que precisam ser implementadas pelo município para combater essa situação, para não chegar ao nível crítico, Exatamente, uma tranquilidade em relação ao número de casos em 2021, mas isso a gente mostra que a gente não pode baixar a guarda de forma alguma. Nós temos que sempre ter a consciência de que o nosso papel, no caso da dengue, faz toda a diferença. Um simples papel de bala jogado no chão, quando vem a chuva e depois o sol, é suficiente para que dali saiam novos mosquitos, os vetores aí dessa doença que a gente sabe que já causou tantos problemas. Nós viemos de uma pandemia e vimos o quanto nós podemos sofrer, as consequências negativas para a nossa sociedade, para o mundo inteiro, quando algo fora do nosso comum, algo fora do nosso controle, ele chega, Ninguém estava preparado para isso, com certeza. E quando a gente pensa na dengue, que é uma doença que a gente pode evitar com as nossas ações, é inaceitável que nós não tomemos as nossas atitudes. Quem tem um quintal,
tomar cuidado, manter o quintal limpo, pensar que qualquer material que acumule água, ele pode se transformar num criadouro do mosquito, né? E se a gente faz isso, passa essa informação para o nosso vizinho, do lado direito, do lado esquerdo, aquele do fundo, para os nossos amigos, vamos lembrar, né? Ah, olha, eu estou vendo seu vasinho de planta ali, não deixa aquela água acumulada, vamos colocar um pouquinho de areia. Isso tudo vai ajudar a reduzir a quantidade de mosquito. Os números da doença caíram, mas a quantidade de mosquito aumentou. E, segundo a Geise, o período crítico, ele é realmente agora no verão, né? Começou aqui agora no finalzinho de dezembro, né? E vai até lá para o mês de março, por ali. É um período crítico e que os números podem aumentar. Além da estatística que tem mostrado que de 3 em 3 anos a situação chega a fugir um pouco do controle. É verdade. Né? Aí vem aquele número expressivo de casos e é o que a gente não quer. Eu acho que depois de uma pandemia, por favor, né? Nós não queremos mais nada desse tipo. É muito propício, né? Que é calor e água acumulada, está chovendo. E outra coisa, não é só a dengue, né? Ele é vetor aí da chikungunya, né? Da zika. Enfim, é um mosquitinho perigosíssimo que a gente precisa combater no dia a dia. Vamos aos números da Covid-19 em Patos de Minas. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, não houve registro de casos positivos da doença nas últimas 24 horas, né? O número de pessoas curadas subiu para 17.226, 2 a mais do que ontem. A quantidade de pessoas doentes que se recuperam em casa diminuiu de 76 para 75. Não foram confirmados novos óbitos e apenas um morador de Patos de Minas está internado por causa da Covid, ocupando o leito clínico, enquanto as UTIs estão aí zeradas. Analisando este outro quadro que aparece aí na tela, né, a ocupação hospitalar está na sua tela. Considerando aí também os atendimentos a pacientes de outros municípios, a gente observa redução, né? Ou manutenção nessa redução. Nos leitos clínicos, o percentual de internações caiu para 5,56% e não há pessoas internadas em UTIs, o que claramente é uma boa notícia, né, Viviane? Excelente. Quanto nós quisemos ver essas notícias, né? Nesse ano passado, quanto nós esperamos por esse tipo de número, né? De ver um zerinho ali, de ver um caso e de preferência nenhum, mas que esses números se reduzissem, né? Quanto isso foi importante. Eu acho que está mais do que claro que a vacinação fez a diferença e que é importante que as pessoas que não estão com a segunda dose ou com a terceira dose procurem, né, as unidades de saúde, o Unipan, no caso de Patos de Minas, para receber essa dose. Há poucos dias atrás, pelo menos 4.000 pessoas ainda não tinham tomado a segunda dose. Eu acho inadmissível a gente pensar que depois de ver tanta gente morrer, tanta gente internada, passando mal e um sofrimento muito grande, aparecer a vacina, ter ela disponível gratuitamente e a pessoa não se dispor a tomar a vacina, a tomar as doses de acordo com o tempo certo, na data, né, indicada. Eu acho inadmissível a gente pensar isso, porque isso é falta de cidadania. Sim, até por termos uma disponibilidade de doses, né? Claro. Não é por causa que não tem. A gente tem as doses, inclusive o governo de Minas pediu que o Ministério da Saúde não mande mais Pfizer, porque a quantidade de Pfizer nos municípios estão dentro do esperado. Se mandar mais, corre o risco de se perder, né, esses novos lotes. Enfim, nós temos a vacina e aí as pessoas precisam procurar os postos para se vacinar, se imunizar. No momento que a gente está de aparentemente fim de pandemia, a gente precisa selar essa situação para não piorar. Exatamente. E outro detalhe importante é que esses prazos eles precisam ser respeitados. A pessoa que tomou uma dose só, ela não está protegida e ela vai continuar mais suscetível à doença e podendo transmitir esse vírus da mesma forma. E o que a gente quer é que isso não aconteça e que os números permaneçam do jeito que estão para zerar muito em breve. Muito bem. Vamos fazer uma rápida parada aqui no News. Depois do intervalo, Vigilância em Saúde registra caso de raiva em bovino na região de Moreiras, em Patos de Minas. E a boa ação de uma produtora que encontrou carteira com R$3.000 e devolveu ao dono. Agora um questionamento, né? Se você encontrasse uma carteira com R$3.000, procuraria o proprietário ou ficaria com o dinheiro?
A gente mostra que em Patos de Minas uma mulher decidiu fazer o correto e devolver a quantia ao dono. O fato inusitado aconteceu na Ceasa. Essa produtora, juntamente com um colega de trabalho, encerrava suas vendas quando encontrou uma carteira perdida, contendo documentos e uma grande quantia em dinheiro. Preocupada com quem seria o proprietário, a mulher decidiu guardar a carteira até encontrar o dono. No final do Ceasa aqui, a gente é os primeiros quais a chegar, mas quais os derradeiros a sair. A hora que a gente já estava arrumando as caixas no carrinho, no nosso carro estacionado logo ali, ele viu, o Arlindo que viu a carteira no chão. Aí ele olhou para todo lado, ninguém falou nada, pegou a carteira e pôs no bolso. A gente ainda ficou aqui olhando para ver se alguém estava procurando, se tinha perdido, ninguém procurou. Falei, então a gente vai levar, vai ficar calado. E ficamos calados lá em casa também, a gente não comentou com ninguém que tinha achado, esperando o Ceasa abrir hoje. Abriu, ninguém comentou, ninguém falou, agora no final já a gente entregando mercadoria, a hora que chegou no caminhão para entregar, alguém comentou lá perto que tinha perdido uma carteira e que não tinha achado dinheiro não, que tinha sumido e não tinha encontrado. O Arlindo chegou aqui e me contou que era do Vando, do Orozino. Aí, a hora que ele passou aqui perto da minha pedra, eu perguntei ele, uai, Orozino, você perdeu alguma coisa aqui no Ceasa? O que aconteceu? Ah, Maria, no último Ceasa eu perdi meu dinheiro, minha carteira com toda a minha venda, eu não sei nem o que eu tinha na carteira, o tanto de dinheiro, era mais de 2.000, foi o que ele falou pra mim. Aí, mas o Arlindo já sabia que o dinheiro estava com a gente. Aí eu fui lá e procurei ele, falei, mas na verdade era mais mesmo, o dinheiro dele era mais de 2.000. Eu não contei ele direito, porque o meu interesse era entregar, não importava se tinha 50 reais, se era 2 ou 3, era devolver de quem fosse o dono. Foi o que a gente fez. O proprietário era o senhor Orozino, que disse que perdeu a carteira em seu último dia na Ceasa. Ali dentro continha todo o seu trabalho do dia, um dinheiro que faria muita falta caso não fosse recuperado. Não, a gente fica meio desesperado, que era o dinheiro da comercialização, tudo do Ceasa, sabe, que eu tinha. Eu fiquei doido, caçando, procurando e não achei, né? Ainda bem que encontra pessoa desse que é de bom coração, que pode devolver aquilo que não pertence a ele, né? Eu acho que a gente tem que procurar sempre fazer o bem e fazer a mesma coisa e retribuir da mesma maneira, né? Feliz com a recuperação da carteira, o homem chegou a presentear a mulher com uma quantia como forma de agradecimento. Para ela, o que a moveu a fazer a ação foi a empatia, ao compreender que aquele dinheiro estava fazendo falta para alguém, como para ela algum dia também fez. Boa demais, e parece que até para mim, porque eu já perdi e descobri quem achou e nunca me devolveu, sabe? Não quis me devolver. Oi, é muito triste você pegar uma coisa que a gente saber de quem é e não devolver. Não vale a pena. A gente tem que ser honesto. Viviane, é bonito de ver alguém fazer o correto, né? Mas a gente comentava aqui antes, no intervalo do jornal, que é uma situação, que é o tipo de ocorrência que não deveria virar, por exemplo, notícia. Devia ser tão corriqueiro, devia ser tão normal a pessoa ser honesta, que não precisaria virar uma notícia. Mas a gente vive num mundo tão difícil e em tempos tão complicados em que a decência, o correto, né, fazer o certo, ter honestidade, acaba sendo difícil de se ver. Acaba sendo uma coisa rara de se encontrar. Mas aí aquece o coração saber que as pessoas ainda pensam no próximo. E devolvem uma quantia alta de mais de 3.000 reais, né? Com certeza. É uma satisfação muito grande ver isso, porque apesar de tudo isso que a gente vê, de toda a dificuldade, de todas as pessoas que às vezes agem, né, de forma a querer só levar vantagem em cima do outro, fazer esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar de uma coisa muito simples que se chama empatia. Ela mesmo já passou pela situação, né? Sentiu na pele, né? Soube quem, né, achou, não devolveu para ela, com certeza fez falta. E eu acho que a empatia é isso, é quando você se coloca no lugar do outro e percebe que com você, o que você sofreria naquele momento, né? E foi bem isso que ela pensou.
da situação que aquela pessoa poderia estar passando e fez esse ato tão bonito que foi devolver, esse ato de honestidade, como ela colocou bem. Acho que no momento em que nós estamos aí às vésperas, né, do Natal, um momento que a gente fala de esperança, de amor, de fraternidade, a gente pensar bem no outro faz a diferença e pode deixar o nosso 2022 muito diferente. Primeiro porque, se Deus quiser, nós vamos aí ficar longe dessa questão da pandemia e também por uma relação melhor, por uma relação mais harmônica, mais fraterna com as pessoas. Pois é, faz a gente acreditar mais, né, na humanidade quando a gente se depara com esses gestos assim diferentes, que não deveriam ser tão diferentes assim. Viviane, agora a gente mostra uma situação que se repete a cada dia chuvoso em Patos de Minas. Nós temos imagens para mostrar, viu? Esse ponto da Rua José dos Reis, né, ali na esquina com a Major Gotti, aqui do ladinho da NTV, sempre fica alagado. Não é só esse não, esse a gente está dando como exemplo, né? Especificamente devido aí aos bueiros sujos e à falta de manutenção por parte da Prefeitura. São muitas as reclamações sempre que chove, viu? O local é de grande movimentação, principalmente por dar acesso ao pronto-socorro do Hospital Regional. Os pedestres que precisam passar ali, ó, são obrigados a dar a volta, né, disputando espaço com os carros ali para não terem que entrar em meio à água da enxurrada. Não é de agora que isso vem ocorrendo e até então nenhuma medida é tomada pela administração municipal. E fica aí, né, Viviane, mais uma vez, né, a nossa indignação, não só nossa, como das pessoas que precisam utilizar esse espaço. E porque é simples a medida. Primeiro, passa pela conscientização de não se jogar lixo na rua, que todo mundo tem que entender. Segundo, é a manutenção desses canais para essa água correr livremente e, claro, não empoçar. A gente está falando de dengue, inclusive, agora, né? Não empoçar toda vez que chova, né? Infelizmente é um problema recorrente. Você bem disse que não é novo e não é mesmo. Eu já estive aqui na bancada do jornal por pelo menos 20 anos e foi recorrente a gente ver nesse período chuvoso a cidade sofrer muito nesse período de chuvas. A gente sabe que de situações como essa, de ruas alagadas, isso tem um impacto no trânsito, vão se formar aí, né, imensas filas de carros parados. Sim. Muitas vezes, perigoso acidente, né? Sim. Um buraco na rua. Passa um motociclista, um ciclista pode cair, vem danifica aí mais o asfalto, né? Danifica o asfalto e os problemas vão se multiplicando, além de reforçar aquilo que a gente já comentava aqui da questão da dengue. Uhum. Gente, lixo na rua, o papel de bala que você jogar na rua, ele vai ter um impacto na sua vida, na vida das pessoas que vivem na cidade. Por quê? O lixo, ele vai entupir os bueiros, que vai alagar as ruas, vai vir ali a questão da água acumulada para a questão do mosquito da dengue. Então não adianta, gente. É uma questão de consciência. Vamos ter aí, fazer a nossa parte. Nós falamos mais uma vez de empatia. É realmente cada um cuidar, fazer o seu papel, né, como cidadão, cuidar bem de Patos de Minas, e o poder público com certeza também fazer a sua parte na manutenção das vias de escoamento da água, né, e também da questão da limpeza da cidade. E precisa, viu, porque é recorrente, como a gente acabou de mostrar aí. Viviane, você fez hoje inclusive um material com relação a um caso positivo de raiva em bovino que foi detectado aqui em Patos de Minas pela Vigilância em Saúde. O animal apareceu morto sem causa aparente e após o teste foi detectada a doença. Nós já temos esse material aí, Vinícius? Se não temos, a gente então vai aqui comentando sobre ele, porque medidas chegaram a ser tomadas com, inclusive, com a imunização de animais num perímetro próximo ali, né? Exatamente. A FUNED é que faz essa análise, né, do material recolhido e ela, recebendo esse dado positivo, repassa aí para a Secretaria de Saúde, que já toma as medidas, né? Secretaria de Saúde, o IMA, enfim, e logo que se sai uma informação como essa, as medidas são mesmo de contenção ali, né? Uhum. Num raio próximo ao local onde aconteceu, um raio de 5 quilômetros, os animais foram vacinados, né, para garantir, além de ficar em observação a partir de agora.
É importante lembrar que a raiva é uma doença que mata, né? Dificilmente não vai matar os animais que forem acometidos, né? Pelo vírus. Lembrando que a raiva ela pode ser transmitida para o homem e também é uma doença que pode ser fatal. Então, por isso, todos os cuidados. A gente lembra isso porque no ano passado, Patos de Minas registrou um caso de um morcego, né? Infectado, que foi encontrado no centro de Patos de Minas. Isso deixa realmente a secretaria em alerta, porque mostra que o vírus está circulando. E isso só não vai acontecer quando realmente a gente tiver os nossos animais vacinados e ficar muito atento em relação a isso. E nós tivemos uma vacinação, uma campanha antirrábica agora recente, né? Exatamente. Terminou agora há pouco tempo. Alguns desses animais possivelmente foram inclusive revacinados, né? Exatamente. Porque teve uma campanha recente, né? Isso mesmo, eles foram vacinados com uma medida de segurança, né? E inclusive os bovinos, também os outros que convivem ali, eles ficam passando por um período de observação, além de receber a dose. É tão importante essa questão do vírus que até o manejo dos restos mortais do animal infectado, quando ele morre, tem uma maneira correta de agir, porque se deixa ali, vem um morcego, passa por ali, pica aquele animal mesmo morto, vai se contaminar, vai picar outro por ali e aí o vírus continua circulando. A vacinação ela não é obrigatória, né? Mas é uma medida preventiva para poder esses produtores deixarem os seus animais ali protegidos e evitar esses problemas que você acabou de dizer. A orientação é realmente vacinar os animais. Muito bem. A gente não tem tempo mais para nada, Viviane. Eu quero agradecer mais uma participação sua aqui na nossa bancada. Volte sempre, viu? E lembrando que semana que vem a gente se encontra aqui novamente, então. Se Deus quiser, nós estaremos aí. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. Boa noite.